Fala aí, menininhos e menininhas dos meus olhos. Tudo bem, gente? Eu vou fazer o que eu tinha prometido, que é responder as perguntas de vocês. Peguei mais de 30 hoje. Já vou começar agradecendo a quem mandou mensagem perguntando como foi a cirurgia, torcendo para que fosse tudo bem. Foi tudo bem mesmo. Fiz no olho direito, semana que vem no olho esquerdo. Fiquei com um belíssimo tampão, mandando foto para as pessoas que estavam pouco informadas ou que não sabiam absolutamente do que aconteceu. Eu com um tampão aqui, um catéter nesse braço para todo mundo achar que era uma coisa inesperada e doentia. Não, tudo bem. Depois eu avisava que não era para se assustar tanto. Deu tudo certo. Tô com o olho um pouquinho inchado, pingando os colírios e tal. Muito obrigado para quem mandou. Agora, são 3 semanas sem exercício físico após a segunda cirurgia, né? Após o segundo olho. Então, só volto a fazer qualquer tipo de atividade física daqui a 4 semanas. Cara, isso... Hoje é o segundo dia de 30. Já tá foda. Porque completamente desacostumado a não fazer nada. Os meus dias desde ontem estão completamente vazios. Vou acabar de gravar aqui hoje e vou pro sofá. Não tem mais nada pra fazer, nenhuma dor no corpo. E devo perder bastante massa muscular. O Rodrigo Paulo, conversei com ele me passou um plano de bastante proteína para comer e não deixar de tomar creatina para manter massa. Vamos ver. O que eu vou fazer nesse mês, tem nada, assim, são quase 2 minutos já eu falando sobre o que eu quero falar, né? O que eu vou tentar é evitar álcool. Passar um mês sem álcool. Primeiro porque acho uma caloria, já que eu vou ficar em casa, completamente dispensável. Eu gosto de beber para socializar, não devo socializar ficando aqui em casa. E para compensar a falta de exercício, me alimentar melhor. Fui no mercado hoje, comprei uma porrada de fruta. Porque dá ansiedade, né? Você fica mais ansioso, então diz que beliscar comida é um reflexo nosso. Então eu comprei muita fruta pequena, tipo uva, cereja, que é pra eu ficar comendo ao invés de comer porcaria. Enfim, ninguém perguntou. Se bem que até teve pergunta sobre isso, mas eu fiz esse disclaimer antes pra vocês. Vamos lá, gente. Muito obrigado pra quem mandou as perguntas e pra quem perguntou. Vocês são demais, hein? Se eu pudesse deixar um like em cada um de vocês, eu deixaria. Pedro Bulhões. Vejo você cada vez mais falando sobre FuteBR. Tem planos de seguir com isso? Gosto demais. Ô Pedro, eu falo sempre que eu posso que eu me sinto capacitado para falar. Assim, eu falo no Café com Beckler normalmente, o que eu muitas vezes digo que é uma análise superficial, só de um jogo, que é sem pegar o contexto, porque eu não consigo acompanhar de perto. E a gente está num período sem futebol aqui, né, com futebol de Euro e de Copa América. Então, muitas vezes, na janela entre acabarem os jogos da Euro e começarem os jogos da Copa América, entre, basicamente, aqui na minha hora, entre 11 da noite e 3 da manhã, e vários dias nesse mês de junho e julho eu fui dormir 5, 6 da manhã, porque eu fiquei assistindo Copa América até muito tarde, ali eu assisto mais Campeonato Brasileiro do que durante períodos de temporada europeia. Então, tenho assistido por conta disso. Quando voltar e começar a temporada europeia, com os meus horários de socializar também, que aí depois que eu me recuperar totalmente, sair com os meus amigos, sair para jantar com a Clara e tal, então é menos provável que eu assista tanto. Normalmente no segundo semestre da temporada europeia, que é o primeiro semestre do ano, né, de janeiro a maio, eu vejo muito pouco futebol brasileiro, porque é campeonato estadual, eu não tenho nenhum interesse, e porque é mata-mata de Liga dos Campeões, reta final dos campeonatos aqui, que eu me dedico muito. Nesse período dá para conciliar e é um bom passatempo, né? Eu gosto muito de ver futebol, então é um bom passatempo. Augusto Clóvis, depois da demissão do Xavi, o Rafinha aumentou a chance de ficar no Barça? Augusto Clóvis, eu acho que não mudou nada, tá? O Xavi não queria o Rafinha fora. O Xavi não utilizou o Rafinha durante 90 minutos a maioria das vezes, mas o Rafinha foi titular na maioria dos jogos com o Xavi. O Xavi conseguiu achar um lugar para o Rafinha, já que a ponta direita foi tomada pelo Lamine Yamal, e na temporada anterior ela era do Dembélé, enquanto não estava machucado. O Xavi gostava do Rafinha, pelo menos assim, pelas atitudes de quantas vezes colocava ele em campo, pelo que falava dele e pelas informações que eu tinha do que o Xavi esperava para o time e para o Rafinha, ele gostava do Rafinha. Então a saída do Xavi não muda nada, o Xavi não queria o Rafinha fora do Barça, não. Eu acho que é um jogador que, repito, mesmo se tiver Lamine Yamal e Nico Williams, o Barça precisa do Rafinha, tá? Porque eu acho que é de um nível que vai disputar a posição com esses dois, tem características diferentes, vai ter alguns jogos que o Rafinha vai ser mais importante do que esses dois, e além do que a temporada é muito longa, né? O jogador se machuca, o jogador fica suspenso, então o Rafinha para mim continua sendo uma peça muito importante no elenco do Barça para essa temporada. Eu venderia sim Ferran Torres, João Félix parece que vai sair mesmo, que o Barcelona não vai tentar ficar com ele. Eu venderia dos atacantes do Barcelona o Ferran antes do Rafinha. O Lewandowski já está aí com 35, 36 anos, deve ser a última temporada dele. Ver se o Vitor Roque estará preparado.
Não sei se ele vai se preparar e se ele, assim, que ele vai tentar, ele vai, mas se ele vai conseguir estar preparado para assumir e depois começar a pensar num 9. Mas não abriria mão no Rafinha, não. Cauê Matos, Beckler. Em uma vitória da Inglaterra sobre a Espanha, o Bellingham vira favorito para a bola de ouro? Eu não sei se vira favorito, cara. Assim, é muito difícil porque é uma votação que passa por muita gente, né? A votação do The Best pelos capitães, técnicos, por jornalistas, a votação da bola de ouro por jornalistas, então tem muita gente. Agora, é um diferencial pro Vinícius Júnior, né? Eu já achei que essa bola de ouro estava mais ganha pro Vinícius e eu acho que eu me enganei. Aparentemente a Euro pode realmente pesar, mesmo o Bellingham não tendo feito um grande futebol na Euro, ficou marcado pelo gol de bicicleta, a Inglaterra chegando. Acho que pode pesar. No final das contas, alguém pode avaliar que fizeram temporadas similares pelo Real Madrid, o Bellingham ganhou um título com a seleção e o Vinícius não. Natari Belo. Fala, MB. Em quanto tempo você acha que o Barça volta a ter um elenco poderoso e ser forte no mercado? Eu acho que mais 1 ou 2 anos. Nesta temporada, é de se esperar um mercado do Barcelona de 2 contratações. E olhe lá, um atacante com a característica do Nick Williams, que o Barcelona quer que seja ele, mas um atacante destro para jogar na ponta esquerda, de drible, de velocidade, e um meio-campista físico. Acho que vai ter alguma pergunta aqui sobre Dani Olmo e tal, mas o Barcelona quer um meio-campista mais físico, cara mais forte. Então, essas 2 são as esperadas. E acho que vai tentar ficar com o João Cancelo. Se tiver, o Manchester City aparentemente não quer que ele fique. Pode ser que não tenham tantas propostas assim pelo Cancelo, e então pode ser que fique. Acho que vai ser só isso de mercado do Barcelona. R. Celistri. O Fabián Ruiz seria perfeito para ser o novo Busquets? Não. O Fabián Ruiz não é um 5. Ele é um meia interior, como se fala por aqui. Ele é um meia, tanto pela direita como para a esquerda. Não é um meia que às vezes brilha tanto, para mim está fazendo uma muito boa Euro. Para mim o Fabián Ruiz está fazendo uma Euro melhor que a do Rodri, inclusive. Se for fazer uma seleção da Euro, para mim o Fabián Ruiz deveria estar. E o Rodri eu não sei se deveria tanto estar assim. Assim, não que está jogando mal, mas talvez outros tenham jogado melhor. Mas no meio campo, Fabián Ruiz e Xavi Simons, esses dois tem que estar. O Dani Olmo acho que também, então, enfim. Tá jogando bem o Fabián Ruiz, mas não é a posição do Busquets, não. É um jogador mais de lado do meio campo do que um meio campo centralizado. Tem muito do Barcelona hoje, tá, gente? Peguei muito do Barça, tinha muito tempo que eu não falava do Barcelona aqui. E eu vou falar pra vocês, por que eu não falava do Barcelona e por que eu não tenho falado tanto do Barcelona? Porque não tá acontecendo nada. E eu não quero enganar vocês com fumaça que não tem fogo, sabe? Não tá acontecendo nada. Enquanto o Barcelona não fizer as operações para chegar na regra do 1-1 do fair play financeiro, não vai acontecer muita coisa. Hoje, essa semana, os caras voltaram aos treinos, são treinos ainda muito físicos, o elenco está completamente desmantelado ainda, tem jogador na Euro, tem jogador na Copa América, tem jogador que não vai ficar que está aqui porque pertence, voltou de empréstimo. Então ainda não tem nenhuma noção de trabalho do Hans Flick e nada. Mas por isso que eu não estou falando tanto de Barça. João Ludi Gério. O que esperar do Thiago Alcântara na comissão do Flick? Cara, é muito mais importante neste momento para o Thiago do que para o Barcelona, né? O Thiago acho que deve aprender como planejar uma semana de treinamentos, o que o técnico leva em consideração, as avaliações que são feitas, além de quem joga, quem não joga, questão física e tal. Se o Thiago, que conviveu muito bem como jogador, por, sei lá, jogador profissional, quase 15 anos, mais do que ele conviveu dentro de casa, né, porque o pai dele, o Mazinho, foi jogador, tem uma vida toda dedicada ao futebol e agora ele vai ver sob uma outra perspectiva. Então, inicialmente, ele tem muito mais a aprender do que ele vai ensinar os jogadores do Barcelona a bater na bola, a dominar na bola, o que ele até pode fazer. Mas acho que o principal neste momento é o Thiago aprender e ir trabalhando com o que ele quiser para ele se desenvolver como técnico. Dom Jess. Quem te impressionou mais no início? Ansu Fati ou Lamine Yamal? Lamine Yamal. O Ansu Fati no início, ele também tem, assim, esses recordes de precocidade que o Lamine está batendo, quase todos eles pertenciam ao Ansu Fati, né? Inclusive o de gol mais rápido na Champions, que o Lamine não marcou e não vai conseguir, porque ele faz 17 anos agora, amanhã, sábado, e a Champions começa no meio de setembro, ele já vai ter mais do que 17 anos e 40 dias, que é quando eu acho que o Ansu Fati fez o seu primeiro gol na Liga dos Campeões. Mas o Ansu Fati eu via que ele tinha muita estrela no início. Estrela, assim, ele estava bem posicionado, a bola caía, ele fazia gol, ele dava uma cabeçada meio despretensiosa, como foi contra o Osasuna, a bola entrava.
O Lamine Yamal tem mais participação, traquejo, mais responsabilidade no jogo, mais peso no jogo do que tinha o Ansu Fati. Thaís Desan. Marcelo, vai acompanhar a pré-temporada do Barça e noticiar a gente das novidades? Vou sim. Não vou fazer pré-temporada do Barcelona em loco, até porque boa parte da pré-temporada vai ser aqui, então até vou fazer boa parte da pré-temporada em loco. Na semana que vem ou na próxima deve ter uma entrevista coletiva de apresentação do Hans Flick, vou lá também para acompanhar e para fazer pergunta para ele, a não sei que seja no dia da minha cirurgia, né? Aí eu não vou poder. Mas eu vou sim, tudo que for tendo de novidade, por exemplo, quando o Hans Flick der a entrevista coletiva, eu vou fazer um vídeo dando as minhas impressões sobre a entrevista, os principais pontos do que ele falou e como que eu interpreto. Então, só não estarei nos jogos, e não sei se farei vídeo dos jogos, tá? Porque jogo de pré-temporada, embora seja um novo técnico, a gente vai ver desejo do que ele vai trabalhar, isso sim eu vou abordar em algum vídeo, mas não analisando amistosos, que os caras estão mais preocupados em dar rodagem, né, para as pernas do que exatamente daquele jeito que o time vai jogar. Mas eu vou fazer sim, vídeo com um comentário de pré-temporada, do técnico falar, das contratações que chegarem, jogadores que caírem, tudo normalzinho. JP Bilches, 9. MB, se o seu trabalho permitisse, seria nômade digital? Cara, não seria não. Eu gosto da estabilidade, de ter minha casa, meu lar, de ter as minhas coisas. Eu não gostaria de estar em Barcelona e daqui a 6 meses estar em outro lugar, depois de mais 6 meses estar em outro, depois de 6 meses estar em outro. Eu acho que eu gosto mais de criar laços. Tenho os meus amigos aqui, um bando de idiotas, mas tem, foi o que deu pra fazer. Aqui já tá a casa minha da Clara, já tem um tanto de coisa aqui, então estou muito feliz onde eu moro, adoro onde eu moro. Então não gostaria não. A Cida Lima Marques, que é mãe do Júnior Marques, um brasileiro que torce muito pra Argentina, gente boa pra caramba. Conheço o Júnior e conheço a Cida também, a mãe dele é uma querida. E ela perguntou aqui, eu queria saber daquela foto do Messi dando banho no Lamine, é verdadeira? É sim, Cida, eu até respondi com mais detalhes na semana passada. É verdadeira, foi uma ação do Diário Esporte, um calendário solidário, e aquela foto é verdadeira. 2007, o Messi com um Laminezinho de 5 meses de vida, e ele abençoando, praticamente batizando ali, né? Parece bastante a imagem que ele estivesse batizando o Lamine Yamal. Um beijo para você e para o Júnior. E assim, Karim 401. Qual foi a razão que levou o Militão a ser titular na seleção, sendo que ele não era no clube? E assim, essa pergunta, eu sei que de vez em quando as pessoas, na hora da raiva, se fazem, olha como nada na seleção brasileira funciona, que absurdo, e que não sei o quê. Aí vamos olhar com calma. Ele não era titular no Real Madrid porque estava machucado. Depois que ele se recuperou da lesão, ele não tinha ritmo de jogo competitivo para jogar uma final de Champions. Ele não voltou competitivamente bem, por isso ele não foi titular na final da Champions. Outra coisa é, por que ele é titular na seleção, sendo que ele não é no clube? Cara, se os zagueiros do clube são os mesmos da seleção, você pode ter técnicos que vêm diferente, às vezes tem forma de jogar diferente. O Militão é um zagueiro mais rápido, você quer jogar com uma defesa que se posicione melhor atrás e não um zagueiro que seja muito rápido. Aí você vai escolher Rüdiger e Nacho e não Militão. Imagina que Rüdiger e Nacho fossem brasileiros. Aí é como o Ancelotti pensa em montar o time, como o Dorival pensa em montar o time. Então, e outra, como eles não são, Rüdiger e Nacho não são da seleção, jogadores da seleção brasileira, então não tem nada a ver. Porque ele pode ser reserva, ele pode ser pior. Vamos imaginar que ele seja pior. Ele pode ser pior do que Rüdiger e Nacho, mas ele pode ser melhor do que Bremer, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Se ele é melhor, cara, acho que a seleção brasileira tinha 4 zagueiros de altíssimo nível. E aí mais uma coisa aqui sobre a sua pergunta. O Militão jogou bem. Ele bateu um pênalti mal, ele errou um pênalti, mas ele jogou bem. Ele foi convocado e ele jogou 90 minutos porque ele jogava bem, não porque ele bateu um pênalti. Então acho que a sua pergunta tem muito a ver com a raiva, não sei se é o seu caso, tá? Mas que eu vejo muitas vezes esse tipo de questionamento com raiva e querendo mudar tudo e que tá tudo errado. E se a gente for ver, tem coisas que estão, mas tem coisas que não estão. O Militão ter jogado a Copa América não tem absolutamente nada a ver com o aproveitamento dele no Real Madrid. Herbert Felipe. Cruzeiro pode almejar um top 6, visto a posição que está e com o elenco agora encorpado? Quase toda semana me chegam muitas dessas, então quase toda semana eu respondo. E eu achava antes que não, assim, o nível de jogo que o Cruzeiro mostrava, eu achava que não. Agora eu acho possível, porque o time tem jogado de uma forma muito reconhecível, muitos jogos,
e tem jogado bem, acho que tem jogado mais bem do que mal. Por exemplo, não jogou bem contra o Criciúma, mas tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, agora contra o Grêmio e contra o Corinthians jogou muito bem. Se aproveitou também do momento desses dois times, que é muito ruim, né? Mas o Cruzeiro contra os times de cima da tabela, se a gente for ver, deixa eu ver se eu pego aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Contra os times de cima ele não foi bem. Isso me chama a atenção, ele não ter conseguido ir bem contra os times de cima. E outra é que eu não sei se os reforços que chegaram, se automaticamente eles vão entrar, jogar e melhorar muito o time. Olha, Botafogo, o Cruzeiro jogou na primeira rodada. Então era um Botafogo ainda muito diferente do de agora, né? Era o primeiro ou segundo jogo do Arthur Jorge. Aquele jogo o Cruzeiro jogou bem e ganhou. Palmeiras, o Cruzeiro ainda não enfrentou, perdeu do Flamengo, perdeu do Bahia, perdeu do São Paulo, empatou com Fortaleza. Se a gente for pegar um G6 sem Cruzeiro, né, do primeiro ao sétimo colocado, porque o Cruzeiro é o sexto, o Cruzeiro ganhou 1, empatou 1, perdeu 3 e não enfrentou o outro. Aí depois ele ganhou do Atlético Paranaense, ele não jogou contra o Bragantino, ele perdeu do Atlético, ele empatou com o Vasco, contra o Inter, o Cruzeiro ainda não jogou, né, com o Internacional, nem contra a Juventude, enfim. O aproveitamento contra os melhores times não é bom, então eu falei isso aqui acho que no último vídeo. Acho que a tabela do Cruzeiro o ajudou. O Cruzeiro soube aproveitar muito bem, acho que fez os pontos que tinha que fazer. Acho que contra o Criciúma deveria ter feito mais pontos, um ou 3, pelo que foi o jogo. E porque o Criciúma é um time que está patinando na parte de meio para baixo da tabela, mas ok. Mas está jogando bem o Cruzeiro. Tem uma forma de jogar muito interessante, mais para frente eu vou responder mais perguntas aqui sobre o Cruzeiro. E como muitos times, assim, eu não imaginava que o Cruzeiro fosse brigar, porque muitos times que estavam bem até o ano passado tiveram uma queda que eu não esperava. Grêmio, Fluminense, o Atlético Mineiro, o próprio Bragantino, que está um pouco mais ali embaixo, o Inter, esses times começaram muito mal o campeonato. O Grêmio e o Fluminense nem precisa dizer, né? E eu achava que esses times, se mantivessem mais ou menos o que tinham no ano passado e melhorassem um pouco, que eles ainda estariam à frente em número de desempenho, de capacidade de jogar bem e também de pontos do que o Cruzeiro. Como muitos pioraram e o Cruzeiro melhorou, em qualidade de time e também em, acho que, tranquilidade para jogar, acho que pode brigar. Se vai ficar ou não vai, eu não sei, mas assim, eu achava que a briga do Cruzeiro era entre oitavo e 13º, se fosse muito bem oitavo, se fosse regular em 13º, se fosse muito mal era para baixo do 13º, e agora acho que se for muito bem, não é oitavo, é sexto. Então acho que pode brigar pelo G6 sim. Tem muito a ver com o próprio Cruzeiro, que melhorou, e também com outros times que eu tinha uma expectativa maior e que não foram bem. Vamos ver se segue essa toada até o final, se melhora. Kimbibi Paiva. Está ansioso por Gladiador 2? Teme que comprometa o legado impecável do primeiro filme? Tô ansioso, acho que não vai comprometer legado não. Se for ruim, for ruim. Eu continuo, quando passar na televisão, eu assisto o primeiro e não assisto o segundo. Só isso. Mas tô ansioso pelo 2 sim. Eu gosto muito de tudo que envolva história do Império Romano. Me fascina muito. E é muito legal ir em Roma e tocar nas coisas. Então tô ansioso. Por Gladiador 2 e por Deadpool 3, né? Também tá para lançar agora no final de julho. Vai ser demais. O Showa Kawan. Você, como torcedor do Barça, já criou expectativas com ele para a próxima temporada, vendo a Espanha? Já. Eu vendo a possibilidade de contratar o Nico Williams, o desenvolvimento do Lamine Yamal, já. Tem que ver como é que eles vão se inserir, se o Nico vai chegar, e como que eles vão se inserir no esquema de jogo do Hans Flick. Mas eu já pensei que pode ser um time muito mais agressivo. Ano passado, o Barcelona me parecia um time, às vezes, muito plano, sem vértigo, né? Sem chegada, sem agressividade. Ficava tocando, e muito vulnerável na defesa. Então, se for mais agressivo, com características de jogadores mais agressivos, e se defender melhor, já me imaginei com esse time podendo brigar. Vamos ver. Uma coisa é eu imaginar na minha cabeça, outra coisa é ver o que vai acontecer lá dentro de campo. Tem uma pergunta aqui do Uia Reg F. Cara, W-E-A-R E-J-F. Where EJF. Enfim. Deve ser a marca Vista EJF, sei lá. Barça está interessado em Frimpong ou é fake news? Fake news. Até onde eu sei, o Barcelona não quer um jogador das características nem da posição do Frimpong. O Frimpong é um ponta pela direita. Já tem um Lamine Yamal e já tem um Rafinha. Não tem nada a ver.
Vocês param de acreditar em tudo que sai, gente. Sai coisa toda hora do Barcelona e é muito fácil qualquer página se encher de like, de views e tal, repercutindo esse tipo de coisa. Eu prefiro não ter engajamento do que criar falsa expectativa, sair jogando qualquer coisa para vocês. Sei que tem muita gente que faz diferente, mas eu acho que é uma perda de tempo para todo mundo. Como é que é? Ludgero Lopes 10. Vocês estão que estão com o nome de vocês hoje. Acho que ele não é brasileiro, é por isso, porque ele fala que é em Espanha. Ele faz duas perguntas. Em Espanha vocês chamam Lamine ou Yamal? Aqui é Lamine, tá? Ou Lamine Yamal. Yamal eu nunca vi falando só Yamal. É Lamine ou Lamine Yamal. Inclusive, nessa semana teve um show do Estopa, aqui no Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona, e tem um bolero velho que eles cantaram uma música pro Lamine que eu tô torcendo muito pra torcida do Barcelona adotar na arquibancada, que é Lamine Yamal, cada dia te quero mais, Lamine Yamal. Acho que isso nem é bolero, acho que isso é bolero, acho que isso é lambada, né? Cara, ia ser demais. Imagina sei lá que ritmo musical que é esse, que estilo musical que é esse, mas a música ia ser muito legal. Lamine Yamal, cada dia te quero mais. Enfim. E outra do Ludgero Lopes 10, Dani Olmo ia ajudar o Barça? Ia. Um jogador que o Barcelona vive namorando com a contratação dele. Acho que evoluiu muito, porque também me parecia um jogador meio plano até pouco tempo. Acho que as últimas 2 temporadas do Dani Olmo foram muito boas. Essa última eu acompanhei bastante o Leipzig. Estava em Champions, chegou em oitavas de final contra o Real Madrid. Entre as oitavas de final, a gente teve todo o mês de dezembro e de janeiro, então nesse período tem uma pausa ali do futebol alemão, mas eu assisti muita coisa do Leipzig. E o Dani Olmo se transformou num jogador muito bom de chegada à frente, de drible, de chute forte, de arriscar mais. Ele poderia ajudar tanto na ponta direita destro, acho que não é a posição ideal dele, mas ele pode jogar ali, como também como um desses meias de mais chegada. Eu falo muitas vezes que os meias do Barcelona são muito de toque, de controle, que falta mais fome de gol quando está perto do gol adversário, e o Dani Olmo mostra isso. Poderia ajudar muito. Tem uma pergunta aqui que é meio nada a ver, mas eu vou responder mesmo assim. Meio nada a ver porque assim, é muito aleatória mesmo. Eder Dari 1. Qual carro você acha mais bonito e qual você tem vontade de ter? Eu não sou muito de saber, porque hoje em dia os carros é tudo X3, A7 e tal. Eu gosto muito do Mini Cooper. Eu acho lindo, acho um carro muito bonito e várias combinações bonitas e tal. O branco com a listra por cima dele vermelha é muito legal. Tem um cinza fosco com os retrovisores laranjados que eu já vi que eu acho muito bonito também. Então é o carro que eu mais gosto. Tolerdo Manhica. MB, um hat-trick na final do Kane e finalmente o título sonhado não tornaria favorito para a bola de ouro? Cara, um hat-trick do Harry Kane acho que coloca ele na briga. Um hat-trick do Bellingham coloca ele mais ainda na briga. E até do Lamine Yamal poderia colocar, tá? Se alguém ganha a Euro fazendo 3 gols na final, pode colocar. E se a Argentina ganhar a Copa América com o Messi fazendo 3 gols na final, também. Então, é um cenário muito hipotético e difícil de acontecer. Agora, acho que não serve só para o Harry Kane, não. Acho que serve para um tanto de gente. Tô tomando água com cuidado porque alguém falou que tem nojo de eu engolir no água. Vocês aí, vocês têm nojo de engolir? Pega, é pesado, né? Enfim, tem gosto para tudo. Castro Mateus 9. Os catalães vão torcer para a Espanha domingo? Tem catalão que sim, tem catalão que não. Não são todos os catalães que são contra a Espanha. Existem catalães que são independentistas e que não gostam da Espanha. Existem catalães que não são independentistas, que se sentem catalães e espanhóis, e esses podem torcer mais ou menos para a Espanha. E existe gente que gosta do Lamine Yamal. Tem muito torcedor do Barcelona que vai torcer por conta do Lamine. Então, não dá para generalizar. E é bem dividido. Eu já falei aqui que em 2018 fizeram uma pesquisa, 56% dos catalães ficariam felizes se a Espanha ganhasse a Copa do Mundo de 2018. Então, assim, é muito dividido. E dentro dessas divisões tem os motivos políticos, sociais, de pertencimento, de quais jogadores estão lá. Eu acho que essa seleção da Espanha
tem dois jogadores que são, que assim, dá para fazer uma análise sociológica bem interessante, o Lamine Yamal e o Nico Williams. São dois jogadores negros, filhos de imigrantes. O Lamine Yamal poderia jogar pela seleção do Marrocos. A Espanha estava, inclusive, com medo de perder ele para a seleção marroquina. Ele foi convocado muito cedo e colocado para jogar, inclusive, para que já não pudesse defender outra seleção. Um dos motivos dele ter chegado cedo à seleção foi esse. E aqui, como em toda a Europa, a gente está tendo o problema do ódio aos imigrantes, né? Para tudo quanto é lado. Você tem cada vez mais manifestações contra os imigrantes por aqui. Então, que dois imigrantes jovens, muito carismáticos, negros, representem a seleção, por enquanto, não gera ódio. Pelo contrário, está ajudando a unir o país. Assim, isso está sendo dissociado, tá? Ele não está unindo o país por conta disso, mas porque são dois jovens alegres, com futebol muito alegre e tal. Então eu percebo que existe muito mais sentimento de torcer pela Espanha agora do que nas outras competições que aconteceram enquanto eu estava aqui. Estou aqui desde 2015. Então Euro de 2016, Copa do Mundo de 2018 e 2022, Euro de 2021. Essa é a competição que eu vejo que os espanhóis estão mais gostando da sua seleção. Estão mais empolgados. E eu acho que o fato de serem dois jogadores que agreguem mais ajuda. Porque a seleção espanhola, nesse período que eu tive aqui, ela ficou muito dividida entre Sérgio Ramos e Piqué. E, cara, o Sérgio Ramos, tirando para as torcidas que ele representa, né, meio que assim, a torcida do Sevilla e do Real Madrid na Espanha, o Sérgio Ramos gera muita divisão, tinha muito hate em cima do Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos representa muito um sentimento muito hispânico. O Sérgio Ramos é cantor de flamenco. Ele gostaria de ser toureiro se não fosse jogador de futebol, sabe? Assim, ele é uma grande caricatura do que é a Espanha. E o Piqué é a mesma coisa, né? Tirando a torcida do Barça, todas as torcidas da Espanha odeiam ele. Muito catalanista e tal. Nem sei se o Piqué é independentista ou não. Me parece cada vez menos, porque como ele é muito do ramo dos negócios, empresário, muito internacional, eu acho que, assim, eu sinto que o Piqué entende que uma possível independência da Catalunha poderia atrapalhar isso, mas enfim, ele sempre foi muito identificado com a Catalunha, sempre esteve nas manifestações de 11 de setembro, que aqui é um dia muito importante para a região. Então, Sérgio Ramos e Piqué geravam muita divisão. Lamine e Nico Williams não geram essa divisão. Então, eu acho que os espanhóis estão sem muito motivo para odiar a seleção e para odiar o outro lado e tal. Então eu sinto que eles estão unindo mais o país em torno da seleção. Não que a sociedade espanhola vai mudar, que a sociedade espanhola vai se tornar mais tolerante aos imigrantes. Acho que isso não vai chegar a ter repercussão tão grande, não. Mas para o time de futebol, sim, está gerando mais união. Breno Barros, com muitos R's aqui, acho que são 3. Manda o cupom da Manual. Você usa spray ou comprimido? Cara, cupom da Manual, no último Beckler Responde tem lá o link, pode entrar lá que tem um desconto para você e tal, no primeiro pedido. Eu não uso nada. Outro dia alguém me falou também de, Beckler, calvície, tá chegando. Cara, eu tenho muito cabelo para falar, só que eu corto, né? Quando eu corto eu fico com pouco cabelo porque ele fica curto. Mas inclusive eu vou cortar às vezes e peço só para vaciar, né? Só para tirar um pouco de volume. Eu tenho cabelo pra caramba, eu não tenho nada de entrada. Ó. Minha testa é uma grandinha, mas de entrada não tem nada. Porque eu corto e penteio ele aqui meio pro lado, meio para trás. Não uso o manual não, usaria. E nem é publi, tá? Isso aqui não faz parte de uma publi, isso daqui. Não uso não, mas usaria se eu precisasse. Conheço gente que usa e que realmente fala que ajuda muito, que faz bem e tal. Se for o seu caso, Breno Barros, dá uma chance para manual e você consegue o meu cupom. Jordan Nip. Oi, MB, acredita que Flick possa ressuscitar Ansu Fati como um 10? Responde essa e mandou umas mãozinhas pedindo muito por favor. Cara, não sei se 10 é a posição do Ansu Fati, eu acho que ele é muito melhor aberto pela ponta. Agora, se fisicamente ele chegar aqui e o Hans Flick conseguir dar ritmo para ele, confiança, é um menino ainda, acho que de 21 anos, né? Ainda pode crescer muito no futebol. Tem que ver se ele vai ficar, se o Hans Flick vai dar chance e se ele vai aproveitar. Porque a temporada dele no Brighton também não foi nada boa, também teve uma lesão séria, ficou 3 meses afastado por uma lesão muscular. Então, como 10 eu vejo pouco o Ansu Fati. Até porque para essa posição o Barcelona já tem Gundogan, já tem Pedri, acho que não precisa dele ali não. Como ponta esquerda o Barça precisa. Vamos ver qual que vai ser o destino dele. LP Azevedo. O que os outros países da Europa sentem pelo Messi? Sentem muita admiração. Acho que em Portugal, pela questão Cristiano Ronaldo, gere um pouco mais de divisão, né?
como muita gente torce pelo Cristiano, fazia muito bem o Cristiano, que o Cristiano... Cara, travou no meio da pergunta porque tocou o despertador, que era a hora do colírio, mas eu já pinguei. Ó, enfim, tive que editar, juntei tudo aqui. Eu tava respondendo a pergunta sobre o que o Messi gera nos outros países da Europa. Ele gera muita admiração. Todo mundo gosta muito do Messi. Os portugueses, é claro que por uma questão de torcer para o Cristiano vencer as coisas, para um ganhar, o outro não podia ganhar, então é claro que muitos portugueses torciam para que o Messi perdesse, porque gostavam do Cristiano, mas a Europa afora, uma admiração incrível, respeito e medo, né? Assim, quando o Messi ia jogar, sentiam muito medo do que ele podia fazer. G. Marquinhos 1. Carne mal ou bem passada? Mal passada. Lucas Christian. Qual a expectativa para a final da Copa América? A Colômbia é irresistível, né? A Colômbia joga muito bem, domina o campo do adversário, tem jogadores que se complementam, o Ramos está fazendo uma ótima Copa América, Luiz Dias muito bem também. É um time rápido na defesa, que recompõe muito rápido, que tem defensores rápidos também. Tem um meio-campo também de muita agilidade com o Richard Rios e com Arias. Enfim, acho que, pelo que mostraram nesta Copa América, a Colômbia é a favorita. Tem que ver a Argentina, a capacidade que esses caras têm de se motivar, de competir e tal. E a hierarquia que talvez possa prevalecer numa final de Copa América. Se a Argentina pode ganhar ou não. Mas a minha expectativa é que vai ser um jogo de poucos gols, duro, brigado, muitas faltas, muitas disputas. E a Colômbia com favoritismo em cima da Argentina, eu vejo. Pedro Gabriel, 52. Qual o grande trunfo tático do Cruzeiro do Fernando Seabra? Eu acho que tem, por exemplo, a troca de posições de Veron e de Matheus Pereira, pelo lado direito, pelo centro do ataque, voltando para ser meia. É difícil interpretar o que esses dois jogadores estão, eles são meio indecifráveis para a defesa adversária, por onde eles vão estar, quem é referência para quem, acho isso muito positivo. A capacidade do Arthur Gomes de jogar mais aberto para liberar um espaço por dentro para o Barreal, ou jogar mais por dentro e liberar o espaço pelo lado para o Barreal, também fica muito difícil de detectar. Eu acho que isso é muito positivo. A capacidade dos laterais se incorporarem, principalmente o William, também. Eles se apresentam muito bem na frente, no timing certo das jogadas, porque não adianta nada você atacar com o William recebendo bola de lado de costas. O Cruzeiro usa bem o William, girando a bola até que ele chegue no corredor, ou para finalizar, ou para fazer um cruzamento mais forte. Acho tudo isso muito, muito positivo, um trabalho muito bem feito do Seabra. E eu acho que existe algo a mais, que é o Cruzeiro ler muito bem o timing do jogo. Quando é hora de acelerar, de jogo de ida e volta, quando é hora de segurar a bola e de calmar um pouco, porque as coisas não estão indo bem, é hora de resetar meio que o jogo. Então calma, toca, segura. Para isso o Lucas Silva é muito importante. Eu sei que a torcida tem pegado no pé dele, até acho que com razão, porque ele não está jogando tão bem assim. Mas, pô, é um cara muito identificado e tal, e tudo que ele já fez pelo Cruzeiro, ele merece nunca ser vaiado. Bom, eu acho que não tem que vaiar nunca um jogador do seu time, né? Não ajuda em nada. Mas, enfim, eu entendo que o torcedor queira que ele saia do time para entrar outro, porque ele não está conseguindo mais render tanto, está um pouco mais lento, mas eu acho que a capacidade dele de segurar a bola no meio campo, de perder pouca bola, é muito importante. E a recuperação rápida também. O Cruzeiro recupera muito bem. O Cruzeiro sempre faz o adversário atrasar um pouco os contra-ataques, porque ele está muito em cima da jogada, aquela pressão pós-perda é boa. Enfim, é um time bem trabalhado taticamente, tá? Bem trabalhado. Jogadores que são bem treinados ficam pouco expostos e aparecem mais as qualidades que os defeitos. Jogadores mal treinados ficam expostos, ficam longe, ficam sem ajuda, chegam atrasados e aí aparece muito mais o defeito do que a qualidade dos jogadores. Larissa Leite. Por que tantos jogos da Euro foram sem graça? Futebol de seleções, mata-mata, todo jogo é decisivo, isso faz você pensar mais na defesa do que no ataque. Desnível técnico faz o time pior pensar muito mais na defesa do que no ataque. E também porque, assim, se é num campeonato de pontos corridos e você é um time muito defensivo, o normal é que você faça poucos pontos. Você vai perder muitos jogos, porque depois que você toma 1-0 você vai ter dificuldade de reagir e você vai ou empatar ou sair perdendo e vai gerar essa dificuldade. No campeonato de pontos corridos talvez não seja bom negócio mais jogar tão atrás. Num campeonato de mata-mata é melhor. É o jeito que as Eslováquias, a Eslovênia, a Romênia, a França, Portugal encontram para competir melhor. É um jeito mais simples, menos trabalhoso, porque os técnicos não têm realmente tanto tempo de trabalhar. Então, por isso que normalmente os jogos ficam mais feios.
Além de ser final de temporada, né, gente? Final de temporada, os jogadores mortos, extenuados fisicamente, alguns fazendo mais de 60 jogos no ano. Isso também atrapalha muito. Tipster9. O que aconteceu que os moradores de Barcelona jogaram água nos turistas? Então, uma porrada de gente me mandou isso também durante a semana, como se eu não tivesse visto. Tô brincando. Brincando mais ou menos, né? Mandaram, realmente já tinha visto. Teve uma manifestação aqui contra o turismo de massa em Barcelona. E alguns, dentro dessa manifestação, passaram do ponto, é um desrespeito jogar água nos turistas e tal, atrapalhar que não tem nada a ver com aquilo, porque não é uma manifestação contra aqueles turistas, é uma manifestação contra o turismo no geral. Cara, que causa muitos problemas para nós moradores aqui. É muito caro um apartamento em Barcelona. Um apartamento de 45 metros no centro de Barcelona é 1.200, 1.300 euros. Assim, pô, é 6, 7 mil reais um apartamento de 40 metros ruim, tá? Um apartamento bom é mais caro, ruim, no centro de Barcelona. Então a gente teve aqui, assim, a avaliação que os políticos e as pessoas envolvidas no ramo do turismo e as pessoas mais capacitadas do que eu fazem é que existe um tipo de turismo, esse turismo de massa, que é uma galera que vem, gasta pouco, não gera um grande benefício para a sociedade espanhola e catalã e barcelonista, barcelonesa. Barcelonista acho que é quem torce para o Barça, barcelonês é quem mora aqui. Que não gera dinheiro para essa galera e que depois vai embora e que suja a cidade, né? Todo tipo de sujeira, sujeira visual, sonora, todo tipo de sujeira. Deixa a rua suja, passa gritando, fazendo arruaça. Esse turismo aqui eles querem cada vez menos. Eles querem um turista que venha, que se integre mais, que gaste mais dinheiro e tal. Então, o problema do turismo de massa é esse tipo de turista que não agrega tanto. Eu tenho uma avaliação, simplesmente como um popular, uma pessoa que mora aqui há uma década, que aqui teve uma crise muito grande em 2008, né? Quando quebraram vários bancos nos Estados Unidos e tal, afetou a economia daqui. A gente teve uma geração que cresceu sem emprego, foi uma geração que não tinha emprego, então eles se capacitaram muito, porque eles não tinham como trabalhar, então eles estudaram, custaram a sair de casa e tal. E hoje a gente tem os menores índices de desemprego da história aqui. Quase todo mundo aqui está empregado hoje em dia. Então, antigamente, quando essa galera estava sem emprego, qualquer emprego que aparecia era emprego. Então, qualquer coisa, eles queriam trabalhar e tal para, né, ter o seu dinheiro. E hoje, acontece que quase todo mundo tem emprego, todo mundo conseguiu se colocar no mercado de trabalho, só que os salários são muito baixos e por conta todo apartamento vira piso turístico e como você atende muito turista, os restaurantes são muito caros, tudo de ócio, né, de lazer é muito caro, então a galera tem emprego e não tem mais poder de compra. Não consegue pagar um aluguel, aí você tem que sair às vezes da cidade, dentro da cidade de Barcelona, quem tem entre 25 e 40 anos é mais estrangeiro do que local, tem 55% de estrangeiros e 45% de locais dentro da cidade. Então isso gera uma insatisfação muito grande, né? Porque, pô, agora que a gente ganha dinheiro, a gente não consegue aproveitar a nossa cidade, porque a cidade é feita para os turistas, é uma cidade temática. Então, pô, sei lá, uma porção de batata brava, que antes custava 3,50, 4 euros, na época da crise, que ninguém aqui tinha dinheiro, hoje custa 6, 7 euros. Porque hoje é pro turista, porque o turista vai vir e vai gastar. Então a galera aqui que ganha, cara, uma pessoa em Barcelona ganha um salário mínimo e meio, 1.500 euros mais ou menos. Aqui o salário mínimo te dá mais poder de compra do que um salário mínimo no Brasil. Mas é muito caro, então as pessoas não conseguem aproveitar a cidade e muitas vezes nem morar na cidade por conta dessa especulação imobiliária e essa subida dos preços de restaurantes e de bares e de várias outras coisas por conta dos turistas. É a avaliação que eu faço, tá? Que existe hoje uma insatisfação maior porque as pessoas estão empregadas e veem que o dinheiro delas vale pouco porque é tudo feito para o turista e nada para os locais. Renan Limas. Juízo, hein, Renan? Eu já te falei várias vezes. Juízo. Será que o hipotético Neymar realmente brigaria com Messi e Cristiano Ronaldo? Cara, eu acho que não brigaria porque o Neymar de verdade nunca brigou. Não tô falando do hipotético, tô falando do Neymar que jogou. Sempre que o Neymar jogou, por mais que ele tenha feito algumas temporadas muito boas, ainda assim elas foram piores que as temporadas do Messi e do Cristiano. Você pode até achar que não, algumas pessoas vão achar que sim, outras podem achar que não. Mas na prática ele sempre ficou atrás dos dois nas premiações individuais, né?
e no desempenho, se a gente pega em números também, teve abaixo dos outros dois. Então, tanto o Neymar hipotético a gente nunca vai saber, o Neymar hipotético é uma fantasia, as lesões atrapalharam que ele pudesse ser, ou até mesmo as decisões dele, né, de sair do Barcelona e como que ele levou a vida dele, atrapalharam a gente a saber qual que era o potencial futebolístico dele por quanto tempo. Mas quando ele jogou de agosto a maio, quando ele teve a oportunidade de jogar, ele foi muito bom, ele é muito bom, ele é um jogadorzaço, ele é um craque, ele é muito diferente dos outros, mas ele nunca foi do nível desses dois, de Messi e de Cristiano Ronaldo. Em algum mês, em alguma semana, em algum jogo, sim. Mas no geral de uma temporada, eu acho que ele nunca teve uma temporada do nível desses outros dois. Então eu acho que ele seria o próximo da linha sucessória. O Messi e Cristiano agora já nessa queda que eles estão, o Neymar com 32 anos, era para ele estar ganhando aí 1, 2, 3 bolas de ouro, depois que esses já tinham baixado o nível deles. E o Neymar hipotético, né? Aí entra o Neymar hipotético. O Neymar, antes de ser hipotético, nunca conseguiu. César Amorim, 11. Fala, MB. O CR7 jogando como centroavante foi subaproveitado em Portugal? Não, primeiro que eu acho que ele não poderia jogar de outra posição que não fosse centroavante. Ele não tem mais explosão para jogar do lado do campo e o trabalho defensivo de quem joga na ponta também é muito mais intenso do que um centroavante, que basicamente, se anular um zagueiro, tirar uma linha de passe, já está mais ou menos feito o trabalho dele. E eu acho que ele não foi subaproveitado, não. Até acho que o fato de ter o Cristiano Ronaldo como centroavante gerava nos outros jogadores portugueses uma necessidade de buscá-lo, de buscar sempre o Cristiano Ronaldo, que às vezes não era a melhor ideia, não era a melhor opção, mas a hierarquia, o que gera o Cristiano Ronaldo, faz com que a bola procurasse ele. Então acho que se o Cristiano Ronaldo não estivesse, poderia ser que os outros jogadores tivessem que assumir mais responsabilidades, não ter algo de toda a bola tem que ser passada para o Cristiano e o desempenho deles poderia melhorar. Isso não é culpa do Cristiano, né? Isso é a presença dele ali que automaticamente gera isso pela força da natureza que ele é. Quero dizer, ele não é um ditador que manda que toda a bola seja passada para ele. Não acho que seja isso. Me pareceu um cara muito entregue ao grupo nessa Euro. Mas inconscientemente ele gera isso, imagino eu, nos jogadores. Glauber Taufik Beckler. Não acha que o Chelsea era a melhor opção para o Estevão? Barça, City, Madrid melhor? Glauber, tem que ver se City, Barça, Madrid queriam contratar o Estevão, né? Até onde eu sei, o Barça, por exemplo, desistiu. O Barcelona segue o Estevão há anos, há muitos anos. E olha que o Estevão tem 17. Há uns 4 anos a gente escuta falar do Estevão aqui em Barcelona. Só que quando apareceu lá Lamine Yamal, o Barcelona não precisa e não pode ter 2 jogadores de 17 anos para a mesma posição. Então o Barcelona saiu da briga. O Barcelona não quis mais. Falou, bom, agora já temos um aqui, fizemos um em casa. Quem vai ser melhor? Pô, não dá para saber, mas o Barcelona está apostando no que ele fez em casa. Conhece a cultura, conhece o estilo de jogo. Às vezes chega um estrangeiro aqui, chega o Estevão aqui, pode não se adaptar, pode não ir bem e tal, e você abre mão do Lamine. Enfim, o Barcelona optou pelo da casa. O Real Madrid acabou de contratar um jovem brasileiro de 17 anos, e já tem o Rodrigo naquela posição, né, que é a ponta direita. Então não sei se o Real Madrid quis também o Estevão. O Manchester City acabou de contratar o Savinho, que pode jogar na ponta direita. Então não sei se esses 3 quiseram. O Chelsea quis. Se é a melhor opção para o Estevão ou não, Fred e eu gravamos um vídeo sobre isso. O que eu acho o problema do Chelsea é ter jovens demais. O espaço que esses jovens têm, e contratando um em cima do outro, ele joga na posição do Cole Palmer. Não sei se daqui a um ano, quando ele chegar ao Chelsea, se o Cole Palmer vai estar lá, se vai ser ainda melhor, se isso vai tirar espaço dele, se isso vai fazer ele ser emprestado para outro time. Aí tem o grupo Chelsea, né? O Blue Group, que agora todos os times aparentemente vão jogar no mesmo formato, mas pô, o Chelsea tinha até outro dia Maurício Pochettino, e antes era Lampard, e antes era Thomas Tuchel, e foi o Graham Potter, e pô, e aí você vai fazer o quê? Você vai mudando também em todo o grupo, a cada 6 meses, quem que é o técnico, qual é o estilo de jogo. Então, é um clube muito convulso, o Chelsea nesse momento. Convulso e confuso. Um clube extremamente confuso, e com muitos jogadores jovens. Isso pode ser ruim. Pegar um clube mais estruturado, mais centrado, mais estável do que o Chelsea, poderia ser uma boa. Agora, que ele é uma boa para o Chelsea, ele é. Não sei se o Chelsea é uma boa para ele, mas ele é uma excelente para o Chelsea pela qualidade que ele tem. Enge João Moraes. Nico Williams, Yamal e Vitor Roque poderia ser um trio top nível MSN? Um dia eu vou morar aí, Kaká. Não sei se tem algum parentesco com o Kaká ou se isso foi uma risadinha curta. Brincando, engenheiro João Moraes. Cara, eu não acho que podem ser trio top nível MSN, não.
Primeiro que eu uso a palavra top só de forma irônica, para parecer um heterotop. Mas vamos lá. O Lamine Yamal não é nível Neymar, como ponta direita. O Vitor Roque não é nível Suárez, como atacante central. E o Nico Williams não é nível Messi, como... Aliás, o Lamine Yamal com o Messi, né? Pela direita. E o Nico Williams não é nível Neymar, como ponta esquerda. Então, individualmente, os três são piores do que os três que estavam aqui antes. Coletivamente, os três que estavam aqui antes funcionaram. Esses a gente nem sabe. A gente sabe que um vai ficar e que vai jogar. O outro a gente não sabe se vai ficar e se vai jogar. E o outro a gente não sabe nem se vai vir. Então, primeiro teria que tudo isso encaixar. Depois eles teriam que jogar. E depois eles teriam que se entender. Individualmente, os três são piores que os outros. Então, como os três individualmente eram melhores e eles funcionaram coletivamente, eu acho que três individualmente piores dificilmente vão jogar coletivamente ainda melhor do que os que estavam aqui. Edu Cruz 91. Beckler, como a diretoria do Barça pôde ser tão amadora de perder Mark Gil por quase nada? Então, Mark Gil, o Chelsea pagou a multa, né? Que era de 6 milhões de euros. Acontece o seguinte, já tem o Lewandowski, Vitor Roque, Ferran, Mark Gil. Era o quarto atacante do elenco. E hoje é assim mesmo, né? Atacante central do Barça. Leva, Ferran, Vitor e Mark Gil. O Barcelona, se ele fosse renovar o contrato de um jovem promissor para ser o quarto atacante do elenco, ele não ia renovar pagando milhões e milhões e milhões. Ia pagar um salário base do primeiro time. Salário mais baixo, né? Tem degraus. Ia pagar o primeiro degrau ali. O Mark Gil viu a oportunidade de ganhar 2 degraus acima no Chelsea. Então, assim, o Barcelona acho que fez certo. Ofereceu a ele possibilidade de, aqui quarto atacante, vamos ver se empresta, se acontece, se na pré-temporada se destaca e tal. Agora, ele preferiu ganhar mais dinheiro mais cedo. Se o Barcelona oferece para ele o que o Chelsea estava oferecendo, e na hora de renovar o Lamine Yamal, você vai ter que fazer o quê? E na hora de trazer o Nico Williams? E na hora de renovar o Gavi e o Pedro? Minha mão foi lá em cima. Então o Mark Gil poderia gerar um desequilíbrio que ele não merece gerar esse desequilíbrio na renovação de outros contratos depois. Porque os caras falam, se o Mark Gil tá ganhando isso, a gente tem que ganhar isso. O Barcelona não quis fazer esse esforço e por isso perdeu. Agora, o Mark Gil também foi atrás de dinheiro, né? Porque o Chelsea já tem um tanto de outros centroavantes. Não sei se vai jogar, se vai ser emprestado. Sendo que poderia ter renovado com o Barça, ganhado menos dinheiro agora, ser emprestado para algum clube. E se mostrasse serviço, Lewandowski é mais um ano, Vitor Roque pode não adaptar, Ferran Torres daqui a pouco pode ser vendido, não é um centroavante para nível Barcelona também. E ele poderia se aproveitar disso. Não quis, não teve paciência. Acho que é muito mais culpa do Mark Gil do que do Barcelona. João Vitor W. Salve MB, você acha que o Bayer Leverkusen consegue manter a boa fase para essa nova temporada? Acho sim. Me parece que vão chegar mais jogadores do que sair. Acho muito importante manter a base do time da temporada passada. O time da temporada passada, a segunda parte da temporada já foi muito arrastada, de sair buscando resultados no final e tal, porque não conseguia ter capacidade física e até jogadores de característica para mudar o jogo e voltar a surpreender os adversários, como fazia na primeira parte da temporada. Então acho que a contratação de novos jogadores pode fazer isso. Xhaka tem um pouco mais de descanso, o Grimaldo tem um pouco mais de descanso, os zagueiros a mesma coisa. Quando saiu lá na frente o Boniface, o time perdeu muito. Enfim, mais jogadores qualificados para fazer o que o Xabi Alonso quer e melhor, e jogadores para darem descanso aos titulares também. Aí o time acho que pode continuar brigando. Acho que vai perder mais jogos do que um na temporada, né? Muito anormal não perder. Mas acho que sim pode continuar brigando por títulos e tal. Matheus J10. Qual foi sua melhor decisão envolvendo futebol e jornalismo? Acho que essa é a última, né? Não, depois tem uma aqui sobre relacionamento. Cara, minha melhor decisão foi vir para Barcelona. Acho que aqui eu aprendi muito sobre futebol. Eu ter voltado a ser repórter, porque eu já era comentarista. Eu ter voltado a ser repórter me ajudou a estar em muitas entrevistas, a conviver com gente do futebol, conviver em ambiente de dia a dia, que me agrega muito a entender de futebol e de jornalismo. E eu acho que viver numa outra cultura também me ajudou a me expressar melhor, a ver o mundo diferente, a muito crescimento pessoal que me ajuda também na hora de trabalhar. Na hora de trazer para vocês coisas com clareza, com facilidade de falar, de como que eu me expresso. Acho que isso tudo foi sendo agregado pelo fato de eu estar aqui. Então a melhor decisão que eu tomei para aprender mais de futebol e para acho que me tornar um jornalista melhor foi ter vindo para Barcelona. Eu vejo o que eu produzia há 10, 15 anos era bem pior do que hoje. Não que hoje seja bom, mas que era pior, era. E para finalizar, um anônimo. Fala Marcelo, terminei um relacionamento de 3 anos e tô meio perdido agora. Entre parênteses, anônimo. Meu querido anônimo,
Relaxa, isso é totalmente normal. Todo mundo fica perdido. Tem muito do costume que você sentia nesse relacionamento. A carência é normal, né? Assim, o fato de não ter e tal gera uma carência. Pode até confundir os sentimentos, se você achar que você ainda gosta dessa pessoa. Não sei se foi você que terminou com ela ou ela com você, mas é simplesmente carência e o costume, a rotina que você perdeu. Mas, cara, por mais que ela tenha terminado com você, que você ainda seja completamente apaixonado por ela a pessoa, né? Não sei se é um homem ou uma mulher. Tudo passa. Tudo passa. Sempre passa, cara. O ser humano tem uma capacidade de esquecer sentimentos ruins. Por mais que divertidamente tente mostrar pra gente que não. Mas é muito normal que a gente esqueça as sensações ruins da nossa vida. Então, por mais que você esteja passando por um mau momento, que a pessoa tenha te machucado, você pode reparar que muitas pessoas que fizeram mal pra gente, a gente pode até não gostar daquela pessoa, a gente pode ter um pé atrás e não querer conviver com uma pessoa que fez mal pra gente. Mas o que a gente sentiu na hora da raiva, normalmente a gente esquece depois de um tempo. Então tudo passa, tudo passa. Cara, todo mundo passou por um término, todo mundo ficou muito tempo com alguém e todo mundo depois terminou e foi ser mais feliz. Então fica tranquilo, que vai passar. O início é chato? É chato, mas vai passar. Pô, eu tô ansioso porque eu tenho que passar um mês sem fazer atividade física. Eu sei que é chato, que eu tenho que sentar a bunda no sofá e que vai passar. E que esse um mês vai passar. Então aproveita a jornada um pouco, sabe, assim, de estar sozinho, de estar sem ninguém, pra, cara, se entenda um pouco mais, se curta um pouco mais, com vocês, com todos, vão se curtir, esses banhos longos que vocês tomam, eu sei que é pra se curtir, então vai se curtir. Vai aproveitar, cara, tudo na vida são fases, não perca tempo da sua vida porque você tá triste por alguém, saiba que você tá triste, o que aquilo ali representa, viva isso, mas depois vai aproveitar com seus amigos, sozinho, com sua família, vai ser feliz, vai fazer um tanto de burrada por aí, sem se envolver emocionalmente com ninguém, faz parte da vida também. E a qualquer momento pode aparecer uma pessoa na fila do supermercado, na internet, num aplicativo, um cativeiro improvisado. Pode aparecer uma pessoa que vai te fazer mais feliz do que essa que te fez. Então, dica do final de semana para vocês é essa, meu povo. Tudo passa. Tudo passa. Se vocês estão passando por um momento difícil, vai passar. E se vocês estão passando por uma fase boa, vai passar também. Então aproveita. Aproveita enquanto a fase está boa, aproveita enquanto o momento está bom, aproveita enquanto seus amigos suportam vocês e vai aproveitar o final de semana. Porque depois vai passar e vai vir uma outra fase. E a vida é cíclica. Vai ter hora que vocês vão estar embaixo, hora que vocês vão estar em cima, hora que vocês vão estar embaixo, vocês vão estar em cima. E aí vem a pergunta, vocês preferem estar embaixo ou estar em cima? Cada um prefere de um jeito. Mas vai aproveitar o final de semana e depois na segunda-feira, tiver de ressaca, é só fingir que nada aconteceu, que nem foi com você, que depois você vai esquecer. Só isso, gente. Vai aproveitar, com responsabilidade, é lógico, mas vai aproveitar o final de semana de vocês. Tudo vai passar e vocês vão sentir saudade depois. Beijo, gente. Valeu. Eu volto provavelmente antes de final de Euro e de Copa América com um vídeo prévio dessas duas finais. E depois na segunda-feira, Café com Beckler, falando das duas decisões, né? Falando das duas na segunda-feira. Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer um vídeo de Euro domingo à noite e um outro de Copa América segunda de manhã. Segunda-feira tem um café especial com as duas finais. Beijo pra vocês, bom final de semana e vão se curtir.